a voz no silêncio. Não pule este Olá, queridos! vídeo. Tudo bem? Veja bem, nós estamos falando sobre o poder do silêncio. Eu quero dar continuidade à mensagem, a última mensagem que eu trouxe do Elias, quando o Senhor fala com ele, né? Uma voz mansa e delicada. Eu quero só abrir aqui um parênteses para mim falar o seguinte. Nada na vida do servo pode ser feito sem a ordem do Senhor. Quando Elias saiu da caverna, quem mandou foi o Senhor. Elias, sai, meu filho. Nós somos servos do Senhor. O nome Elias quer dizer isso. O Senhor é meu Deus. E nós só devemos sair de certos lugares quando o Senhor ele determina. Não podemos ouvir nem ventos, nem terremotos e nem fogo que não seja o do Espírito Santo. Queridos, eu quero aqui falar o seguinte. Deus ele nunca vai estar no lugar aonde existem espetáculos, aonde o homem tenta tomar a glória dele, aonde a palavra dele é desprezada, aonde qualquer outra coisa, os profetas de Baal eram profetas, falavam muitas coisas, mas o fogo, o altar que o Senhor tendeu, foi o altar do mais humilde, que sabia que o Senhor é Deus. Então eu quero dizer aqui o seguinte: o Senhor não está no vento, o Senhor não está no terremoto, o Senhor não está em fogo, né? Para quem aí tem intimidade com revelação, profecia, dons espirituais, o fogo está ligado a isso. Mas existe um fogo estranho. E nós não estamos aqui para tratar desse assunto. Nós estamos para dizer o seguinte: o Senhor estava na voz mansa e delicada. A voz mansa e delicada é a palavra do Senhor. Nós não podemos fugir da palavra do Senhor. Existem muitas palavras, ideologias, pessoas que pegam a Bíblia e trazem os seus conceitos e formam as suas ideologias. Mas veja bem, aonde há ódio, nunca vai existir amor. Aonde há exclusivismo, nunca vai existir a salvação. Porque Deus amou o mundo. Por mais que Israel é um povo escolhido, Deus amou o mundo e enviou Jesus para salvar todos. O convite é para todos. Então, não pode haver exclusivismo. Melhor é sempre o Senhor. Elias fugiu, ele sabia que ele não era melhor. Veja bem, o silêncio de Elias traz um grande ensino. O silêncio é um momento em que você escuta unicamente a voz do Altíssimo, porque você deixa ele sondar os seus sentimentos, sondar os seus pensamentos e fala com ele: Senhor, vê se há em mim um caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos caminhar no caminho eterno, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho eterno. E eu quero aqui falar o seguinte: após Elias entender e ouvir que ele precisava sair, depois dele ele passar aquela noite no silêncio, ele saber a direção certa, o Senhor deu toda uma direção para ele. E ele, mais uma vez, na manhã seguinte, ele falou: Senhor, eu estou aqui porque eu sou muito, mas muito zeloso pela tua palavra. Nós podemos ver aí no capítulo 19, versículo 20.
Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel derribaram os seus concertos, ou seja, deixaram a tua palavra, derribaram os altares, o altar é um lugar de adoração ao Senhor. E agora eles buscam a minha vida. Aí o Senhor fala com ele assim, no versículo 15, ó. Vai e volta ao caminho. Veja bem, nós temos um caminho, que é Jesus. E o Senhor, ele fala assim, você vai para o caminho, mas você vai nesse caminho, você vai voltar para o deserto. O deserto sempre vai fazer parte da nossa vida. Ninguém pede para ir para o deserto, mas é lá que o Senhor fala no nosso coração. E é lá que o milagre acontece, querido. Não tenha medo do deserto. Você tem que ter medo de, no deserto, você murmurar contra a voz do Senhor. Porque aí você vai ficar rodeando. Mas você tem um norte. O norte é o projeto do Senhor. Então veja bem, queridos. E o Senhor falou com ele, ó. Pega sua capa. A capa fala de um testemunho. É algo que identificava Elias. Nós temos um testemunho, sei lá. E o Senhor fala assim, ó. E partiu Elias e achou, sabe quem? Eliseu. A missão deve continuar. Por mais que Elias passa, a missão deve continuar. O projeto de Deus deve continuar. E viu Eliseu, o Senhor falou assim, ó. Vai lá que isso é meu. Quando o Senhor nos manda, querido, sair de um lugar, nós encontramos sinais maravilhosos de Deus. E naquele momento, a Bíblia diz que Elias achou Eliseu, filho de Safate, versículo 19. Ele andava mexendo ali com os bois dele. E muitas pessoas que amam o Senhor, mas estão mexendo com seus terrenos, coisas particulares. Mas aí, veja bem, o Senhor mandou Elias voltar, e quando Elias voltou, houve ali uma oferta ao Senhor. Quando o projeto do Senhor é cumprido, há sempre uma adoração ao Senhor. E a palavra diz que naquele momento que Elias passou, Eliseu deixou tudo e seguiu. Eliseu deixou tudo e seguiu Elias. E aí a palavra diz que naquele momento o Senhor já estava preparando algo para que o projeto dele nunca parasse. Queridos, ninguém é melhor. Quem é melhor nessa batalha é sempre o Senhor. Senhor Deus. Eu quero dizer aqui o seguinte. Que jamais podemos tomar decisões segundo a nossa emoção, segundo o nosso pensamento e sentimento. Nós temos que parar, saber que há uma perseguição do mundo em si. E na palavra do Senhor nós temos que ser firmes. E a Bíblia diz que logo após Elias deixar ali a sua capa, o seu testemunho, a sua unção, o seu cajado, a sua direção para Eliseu, o Senhor toma para si Elias numa carruagem de fogo. Nós sempre vamos ter, não vamos morrer. Nós vamos passar dessa vida para uma eternidade com Deus. Que Deus te abençoe. Esteja você perseguido, esteja você no deserto, com medo, fraco. Lembre, o Senhor é o seu Deus. Que Deus te abençoe, querido. Vamos falar mais uma vez sobre essa passagem de Elias. Compartilhe essa mensagem. Curte, deixe comentários e o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.